fatores de risco são tentativas de suicídio anterior ou ter ocorrido suicídio na família da pessoa, entre pessoas diretas, né, ligações diretas, pai, mãe, irmão, tio, primo, avô. Então, se existe uma família que tem suicídios anteriores, o risco é maior. E se essa pessoa já teve uma tentativa anterior de suicídio, e as doenças que levam a isso, né? A maior doença que leva à incidência de suicídio é a depressão. Depois da depressão, o uso e o abuso de álcool e drogas. E muitas vezes essas duas elas vêm imbricadas, né? Conjuntamente. Além disso, os transtornos de personalidade narcisista, borderline, e também os transtornos de ansiedade e esquizofrenia. A esquizofrenia é uma doença que atinge 1% da população. Desses 1%, 10% se suicidam. São aqueles suicídios bizarros, principalmente de precipitações, né? As pessoas se atiram dos prédios, né? Então a gente tem visto isso, infelizmente, ultimamente, muito. Como é que tu identifica uma pessoa que tem a ideação suicida? Ela começa a mostrar características que não são comuns a ela do dia a dia. Então, uma pessoa dinâmica, que todo dia se levanta, toma o seu banho, se perfuma, se arruma e vai para o trabalho, chega no trabalho e desempenha suas funções efetivamente. De uma hora para outra, essa pessoa já não tem mais ânimo, não tem força, não consegue se levantar, ou se levanta, mas não toma banho, não se arruma. Tu começa a ver que a pessoa está com atitudes e condutas que não são habituais. Então, a criança, o menino, o adolescente, que infelizmente atualmente a gente tem visto um número cada vez maior de crianças que tentam o suicídio, crianças com 8, 9, 10 anos, 12 anos, que não ocorria isso. Então, aquela criança que não quer ir para a escola, que só fica no seu quarto, que não se alimenta ou se alimenta excessivamente, ou ela não dorme ou ela dorme excessivamente, são sempre os dois extremos, né? Então, quando a pessoa muda a sua conduta, a sua atitude, não vai para a aula, ou vai para a aula e fica dormindo na aula, não presta atenção, não consegue obter desempenho efetivo nas provas, no trabalho a pessoa também não consegue mais manter a sua qualidade de trabalho. Então, mudança de atitudes e condutas. Como é que a gente previne isso? É se dando conta disso e querendo enxergar. O grande problema do suicídio é que as pessoas não querem ver. Elas têm uma negação maciça. As pessoas estão vendo a situação. Tem um caso muito interessante, tem uma cidade aqui do interior que tem uma ponte de ferro belíssima, que une duas cidades, Cotiporã e uma outra, que é muito comum as pessoas se atirarem daquela ponte e se suicidarem. Então tem um filme que foi feito, um documentário, que aparece uma cena de uma senhora que se atirou, e aí vai a cidade inteira, é uma cidade pequena, para cima da ponte, falando da situação. Aí o IML, Instituto de Medicina Legal, demora horas, ainda mais no interior, mas horas e horas para chegar, né? Fica todo mundo lá, coitada, ela estava separada, foi abandonada, deixada do marido, estava muito deprimida, todo mundo sabia de tudo aquilo e ninguém fez nada. É engraçado, né? Aí depois que ela se matou, aí todo mundo relembra. Interessante, né? É um verdadeiro absurdo. Então todo mundo sabia que a pessoa está sofrendo, que ela está se separando. Todo mundo sabe que a pessoa está desesperada porque foi demitida. Então existe um verdadeiro silêncio, que eu digo que é um silêncio ensurdecedor, que é mais do que constrangedor, é ensurdecedor. E o que foi feito? Somente num período entre 2008 e 2010 que houve um programa de prevenção do suicídio no Rio Grande do Sul. Nesse programa foi reduzido o suicídio no Rio Grande do Sul em 12%. Então, em todos os locais do mundo, não só aqui, aonde se aplicou esse programa de prevenção ao suicídio, que é um programa da Organização Mundial de Saúde chamado Suprimir, que é oriundo
do Instituto Karolinska de Estocolmo, na Suécia, porque há décadas e décadas atrás, 50 anos atrás, a Suécia era o país que tinha mais suicídios no mundo. Hoje, graças a esse programa, é menos 39%. Menos 39%. E não só lá, em 10 países do mundo onde ele foi aplicado. Esse programa foi validado para o Brasil, pela Unicamp, e nós aplicamos aqui. Só que o que aconteceu? Terminou aquele governo, veio o outro e parou o programa. Aí nós tivemos um recorde de suicídio no Rio Grande do Sul. Então agora nós estamos articulando para fazer um novo programa, porque funciona. É que nem infarto agudo do miocárdio. Se tu tiver um infarto agudo do miocárdio em qualquer lugar e tu for atendido em 45 minutos, tu não morre. Se tu for atendido em 1 hora, tu não morre, mas pode ficar com sequela. Agora, se tu for atendido mais de 2 horas, tu vai ficar com sequela. Então é a mesma coisa. O tratamento tem um protocolo que é executado, né? Nós temos aqui um serviço, que é o serviço do Centro de Informações Toxicológicas, que é o CIT, da Secretaria Estadual de Saúde, que funciona 24 horas por dia, só para atender pacientes que tentam suicídio por intoxicação. Então tem uma equipe lá que diz assim, tomei tantas caixas de tal remédio. Eles fazem o protocolo, todos os exames, o que tem que fazer, como fazer e notifica. Então nós estamos notificando todas as tentativas de suicídio do Rio Grande do Sul. O dia, a hora, quando, como. Então nós temos todos esses dados. Nós só sabemos aonde que há a maior vulnerabilidade. O que nós temos que fazer? Trabalhar nesses setores. Um exemplo, Lajeado teve um boom econômico há uns anos atrás. Veio gente do Brasil inteiro para trabalhar na construção civil de Lajeado. O que aconteceu? Veio a crise, parou tudo. Aquelas mesmas pessoas ficaram todas desempregadas. Começou a ter uma epidemia de suicídio em Lajeado. E eram todas no mesmo bairro, porque elas todas moravam no mesmo bairro. O que nós fizemos? A Secretaria Municipal de Saúde de Lajeado nos chamou lá, nós detectamos aonde ocorria aquele suicídio e equipamos lá, fizemos uma equipe de saúde mental, equipe de saúde da família, e como era um local pré-determinado, aí nós vimos que esse mesmo fenômeno ocorre em todas as cidades do Rio Grande do Sul. Por exemplo, Canguçu. Canguçu é uma cidade que tem suicídio há décadas. Aonde que há a maioria incidência de suicídio lá? No Rincão dos Rolins, é um distrito rural lá, que tem famílias. E outra coisa que tu detecta também, quais as famílias que têm a maior incidência de suicídio. E aí tu trabalha com foco naquelas famílias através dos agentes comunitários de saúde. E isso é simples de se fazer, mas tem que querer fazer. Tem o Rio Grande do Sul, que infelizmente é o estado que tem mais suicídio no Brasil há décadas e mais décadas. Nós temos mais de 1000 suicídios por ano no Rio Grande do Sul, mais de 3 suicídios por dia no Rio Grande do Sul. E, no entanto, o que é feito e o que é falado? Se fala em morte por gripe H1N1, por Zika vírus e tal. Até julho, nós tivemos 190 mortes por essas patologias. E, no entanto, nós temos mais de 1000 há décadas. E o que é feito, o que é falado? Porto Alegre tinha 120 suicídios por ano, hoje tem 95. Caxias do Sul tinha 60, hoje tem 30. Então, nas cidades onde houve esse programa, nós fomos lá, treinamos, capacitamos, e no mapa do suicídio aqui de Porto Alegre, a gente vê que isso ocorre muito, principalmente na zona central da cidade. Precipitações de viadutos, de edifícios. Infelizmente, o suicídio é uma tradição gaúcha. Aonde tem gaúcho tem soja, chimarrão e suicídio. Isso é uma característica nossa. E o que é pior? O que nos chama a atenção é que das 20 cidades com a maior incidência de suicídio do Brasil, 11 são gaúchos. Em primeiro lugar está uma cidade do interior do Paraná de predominância japonesa, 90% da população de origem japonesa. Em segundo lugar está Três Passos. Em quinto lugar, 3 de Maio. Sexto, Nova Prata. 11º, Santa Cruz, junto com Tupaceretã. Santiago, 12º. Canguçu, 13º.
Lajeado 14º, Venâncio Aires 15º. O que chama a atenção? Venâncio Aires e Lajeado, esses dados que eu estou te dando de 2013, até 2007, das 20 cidades brasileiras com a maior incidência de suicídio em 2007, 10 eram gaúchos. Em 2013 passou a ser outro. Só que chama a atenção que as primeiras eram exatamente Venâncio e Lajeado. Aí nós fomos para lá, fizemos esses treinamentos, hoje elas estão lá embaixo. Então prova que se tu faz a sensibilização, a capacitação, o treinamento reduz. Isso que é o interessante. E depois vem Encruzilhada em 18º e Osório em 19º. Então isso chama atenção, né? É um dado que a maioria das pessoas não tem noção disso. E as próprias cidades, né? Infelizmente o suicídio é democrático, ele atinge a todos, indiscriminadamente, a todas as classes sociais, a todos os gêneros, a velhos, jovens e, infelizmente, hoje mais os jovens, né? E pior, crianças, né? Que não ocorriam. Né? Até 2 anos atrás, os homens se suicidavam 3 vezes mais do que as mulheres e as mulheres tentavam o suicídio 3 vezes mais do que os homens. Atualmente, os homens se matam 4 vezes mais que as mulheres. Isso hoje. O único país do mundo onde é 1 por 1 é na China. Aqui, os homens se matam 4 vezes mais que as mulheres. E as mulheres tentam o suicídio de 3 a 4 vezes mais do que os homens. As mulheres tentam. Os homens se matam porque eles usam métodos mais violentos e letais. E aqui a gente tem que chamar a atenção. O Rio Grande do Sul tem 11 para cada 100 mil suicídios, certo? No Brasil são 4. Aqui no Rio Grande do Sul quase é 3 vezes mais do que a média nacional. E o que é pior, na Brigada Militar, esse índice dobra, é 22 para cada 100 mil, exatamente o dobro da média da população geral. Por quê? Porque atualmente os brigadeiros são jovens, estão nessa faixa etária aqui, e o que chama a atenção, tem muitas mulheres na brigada. As mulheres, na maioria das vezes, tentam o suicídio por medicação, intoxicação medicamentosa principalmente, mas na brigada elas têm arma. E ocorreu que o ano passado, retrasado, se não me falha a memória, vocês devem ter lido, de suicídios de brigadianos em meses subsequentes. Né? E esse fenômeno é um fenômeno que não ocorre só no Brasil, ocorre no mundo inteiro, nas polícias militares e nas polícias, né? Não é só aqui. Na Polícia Federal, nós tivemos no ano passado, retrasado, se não me falha a memória, 12 suicídios de delegados da Polícia Federal. E na Polícia Civil, se não me falha a memória, também é 1 ou 2. Mas na Brigada Militar chama muito a atenção, mas pelo acesso à água. A mesma coisa que no interior, né? Acesso aos inseticidas, os agrotóxicos. Na verdade, o suicídio é uma coisa meio épica. E para provar o que estou falando, aqui no Rio Grande do Sul, o maior gaúcho da história se suicidou. Saiu da vida para entrar na história. Então, na verdade, no fundo, as pessoas acham que o suicídio é uma questão de ousadia e de coragem. Mas, na verdade, não é ousadia nem coragem. É uma coisa de desespero para acabar com uma dor insuportável.